Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui fala J.R. Vargas, estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, minha gente, nesta terça-feira, com a graça de Deus, 11 de fevereiro de 2014, que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho, que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Daqui a pouquinho, dentro do nosso Debate 93 de hoje, não perca as notícias mais importantes da manhã no Debate 93. Ouvinte dizendo: a Bíblia nos ensina sobre os perigos da maledicência, os riscos de prejudicar relacionamentos, de criar problemas, brigas e conflitos. Ainda assim, percebo que muitos não conseguem vencer esse hábito. Há pessoas que falam pelas costas e adoram a vida alheia. Como lidar com o maledicente diante dos textos bíblicos de Provérbios 18:8? As palavras do maldizente são doces bocados que descem para o mais interior do ventre. Provérbios 26:20. Sem lenha, o fogo se apaga, e não havendo maldizente, cessa a contenda. E ainda Provérbios 6:16-19, que diz: 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina. 6 ele aborrece, e a 7ª a alma do Senhor, diz a Bíblia, a sua alma abomina. Vamos ver quais são as 6? Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras. Sabe qual é a 7ª? Aquela que o Senhor abomina, o que semeia contendas entre irmãos. Este é o Debate 93 com J.R. Vargas na 93 FM. Reverendo Paulo César Braga, da Igreja Metodista Central em Nilópolis. Muito bom dia, seja bem-vindo, meu irmão. O senhor destacou a frase inicial. A Bíblia nos ensina sobre os perigos da maledicência, os riscos de prejudicar relacionamentos e criar problemas, brigas e conflitos. Que pensa o senhor sobre esse assunto? Bom dia, JR, bom dia aos debatedores, aos amados queridos ouvintes. É um prazer estar retornando a esta casa. A maledicência, JR, na minha opinião, e visão de mundo, de vida, de cristandade, ela não somente desvirtua, né, o comportamento de quem fala, mas também de quem ouve. E eu queria dar um exemplo básico disso, de fato, um exemplo que foi um fato na Bíblia, que desde o princípio, né, a Bíblia nos ensina. E detalhe, nem Deus foi poupado dessa maledicência, digamos assim, de ouvir às vezes o que não devemos. No Gênesis capítulo 3, nós temos um exemplo no Éden, quando a serpente, naquele diálogo com a mulher, ela leva Eva, né, a desconfiar de Deus através de um diálogo maledicente. Deus havia estabelecido uma regra, Deus havia estabelecido uma palavra para a vida de Eva, de Adão, mas o diabo, ele, através da serpente, ele insinua que Deus estava escondendo alguma coisa de bom, e como se ele quisesse esse bom só para ele. E naquele diálogo, então, Eva se convence, dá ouvido e deixa a voz de Deus em segundo plano. Ou seja, ali já começou a maledicência. Você vê aqui, quando a gente não dá ouvido à voz de Deus, e a maledicência, se nós não vigiarmos, ela entra tão forte no nosso coração que nós somos capazes até de duvidar de Deus. A nossa missionária Kátia Regina é a nossa menina da mesa de hoje, do Campo Missionário Atos dos Apóstolos. Bom dia, seja bem-vinda. Tem muita gente aí com relacionamento prejudicado, com briga, família. Você tá sabendo? Fulano falou de você aí, não sei não, mas eu vi, ó.
Eu vi com esses olhos, eu não cheguei a ver tudo, entendeu? Mas do jeito que tava indo, eu acho que foi. E aí cria aquela história toda. Acontece muito, missionária Kátia. Bom dia, bem-vinda. Muito bom dia, J.R. Vargas, aos demais debatedores, aos nossos amados ouvintes. Acontece sim, estamos vivendo momentos de turbulência. Eu acredito que se nós fizermos uma pesquisa na atualidade, um dos maiores problemas da igreja hoje seria maledicência, murmuração, inveja e coisas parecidas. E é importante que venhamos tratar neste dia disso, porque a Bíblia diz que o coração, a boca fala, né? Aquilo que o coração está cheio, o coração fala aquilo que a boca está cheia, alguma coisa parecida. A boca fala o que o coração está cheio. Aquilo que o coração está cheio. Nessa ordem aí. Por aí, nessa ordem. Então, nós precisamos vigiar aquilo que diz os nossos lábios. E através de palavras, você pode identificar a vida de uma pessoa. Assim, alguns minutos conversando com alguém, você identifica se a pessoa é madura, se ela é imatura, se ela tem um interior saudável, se ela é um ser espiritual. Então nós precisamos verificar isso, porque quando se fala de pecado muitas vezes dentro da igreja, a gente se remete à ira, a gente se remete à dor, a gente se remete à inveja, à fornicação, à adultério, mas é preciso tratar a maledicência, que é algo bem atual dentro da igreja. Nossos ouvintes aqui no Facebook, aliás, no Face, temos aqui uma foto sensacional dos nossos companheiros aqui, Paulo César Braga, missionária Kátia Regina, do pastor César Melo, do Círio Gonçalves, da Marcela Bastos aqui no nosso Face. O pessoal tá dizendo aqui, ó, convivo sim, convivo o dia todo, convivo no trabalho. Tem muita gente no trabalho agora ouvindo, falando, esse debate é pra fulano. Vai, tá falando aí dos outros, é? Fica falando dos outros aí. Pastor César Melo, bom dia, querido, da Igreja Metodista Wesleyana em Guapimirim. Prazer tê-lo aqui no nosso debate 93 de hoje. Muita gente já teve relacionamento fraturado, quebrado, né? Destruído muitas vezes. Brigas nasceram de fuxico, de maledicência. Conhece casos assim, pastor? É verdade, com certeza. A graça e a paz do Senhor a todos. Deus abençoe, JR. Eu quero parabenizar a produção do programa por esse tema tão sério e tão grave que existe, que atinge não só a questão das igrejas, que lamentavelmente nós temos alguns irmãos, para não dizer muitos irmãos, que passam por esse problema, que sofrem disto aí, que isso é um distúrbio, com certeza, no emocional. Talvez no bojo dessa questão da maledicência existe uma frustração que a pessoa carrega dentro dela e ela passa a querer atingir a outra, né, de uma forma com que possa equivaler a ela mesma, enfim. Mas eu queria dizer aqui, JR, o seguinte: o dicionário Aurélio, ele define maledicência como qualidade maldizente, ação de maldizer, difamação. Por exemplo, o apóstolo Paulo, ele combatia a questão da maledicência já na igreja de Colossos, entre os irmãos. Ele usa uma palavra interessante chamada seguinte, despojai-vos, tira isso do teu coração, não deixa isso entrar, porque isso vai criar um faccionismo, um partidarismo, isso vai criar uma divisão na igreja conforme acontecer. O próprio apóstolo Pedro também, ele diz assim: livre-se, pois, de toda maldade, de todo pecado, 1 Pedro 2:1, todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. A maledicência ela é tão grave, JR, e tão nociva, que fere o caluniado, contamina quem ouve e quem fala. As próprias feridas causadas pelo maledicente, né, elas duram muito tempo e talvez nem cicatrizem mais. Afeta diretamente o emocional da pessoa, fere a dignidade e o caráter de alguém. Por isso que o texto de Provérbios, quando fala assim, aqui citado, Provérbio 26:20 do ouvinte, quando diz assim, sem lenha o fogo se apaga e não havendo maldizente, cessa a contenda. Interessante que isso aí, não mal comparando, mas dá a entender que o maledicente usa aquele provérbio popular para si próprio, colocando lenha na fogueira. E ainda disse que onde a fogueira há fogo. É verdade. Quem botou foi ele. É verdade. Claro que tem fogo, mas quem botou foi ele, né? Foi ele, com Pastor certeza. José Derivaldo, da Assembleia de Deus da Ilha do Governador, muito bom dia, seja bem-vindo. Esse problema é grave, hein, pastor? O que o senhor acha? Qual a sua opinião sobre esse assunto? Muito bom tê-lo aqui no nosso debate 93. Bom dia, JR, paz do Senhor para todos os ouvintes. Olha, o problema é grave e ele se torna grave nos últimos dias por causa das qualidades vamos dizer assim,
da qualidade psíquica dos homens que são produzidos pela sociedade atual. Então, o que acontece? Nós vivemos numa sociedade super competitiva e quando nós queremos competir, que nós não temos, vamos dizer assim, capacidade de chegar lá, nós procuramos fazer o quê? Derrubar os outros. Então, o maldizer é justamente isso. Eu não consigo alcançar tal ponto. Então, fulano vai alcançar. Então, eu vou queimar já a imagem do fulano desde agora. Derruba o fulano. Então, nós estamos numa sociedade que está adoecida psiquicamente. Então, se a pessoa que tem esse problema achar que, não, mas eu tenho os meus motivos. Se nós ficarmos arranjando desculpa para nossas enfermidades, nós nunca vamos ficar curados. Então, o problema vai persistir enquanto a pessoa não reconhecer que age assim, porque tem um problema na alma e levar esse problema para Jesus. O nosso ouvinte diz aqui exatamente essa linha. Ainda assim, percebam que muitos não conseguem vencer esse hábito. Há pessoas que falam pelas costas e adoram a vida alheia, diz aqui uma de nossas queridas ouvintes. Há uma frase que atribui-se a Freud, dessas frases que às vezes é de um, é de outro, mas dizem que foi uma frase dele, quando ele disse o seguinte: olha, quanto mais Pedro fala de Paulo, mais sabemos de Pedro que de Paulo. Abre o olho. Pesquisa 93. Muito bem, minha gente, vamos aqui ao resultado parcial. Olha ela aí, minha gente. Marcela Bastos, bom dia. Bom dia, J.R. Vargas, aos nossos debatedores, aos nossos queridos ouvintes. Pesquisa é clara. Você convive com muitas pessoas que são, assim, maledicentes. 67% dos nossos ouvintes afirmam que convivem com esse tipo de pessoas. Muito obrigado aos nossos ouvintes e a participação de cada um deles com a gente no nosso debate 98. Oi, quer falar mais? Cantar? Quer que liga seu microfone? Sim. Não quero cantar não, mas eu quero avisar que hoje o pedido tocou a partir do meio-dia, vai ser direto do Meier. Daqui a pouquinho a nossa equipe de promoção vai dizer o lugar certo. Meier é um bairro gigantesco. Só pra turma que tá ali no Meier, Lins, da proximidade. Só pra criar uma ansiedade. Ligado, exatamente. Não é informação ainda. Não, é uma informação de uma informação. No Meier, no grande Meier. O local. Pode ser ali, pode ser um pouquinho mais pra direita. Pode ficar tranquilo que mas por ali, vai ser ali então. Vai ser ali. Então, tá aí, ouvinte, ficou fácil agora. Eu achei que fosse lá, mas vai ser ali. Já você vai ter essa informação. Olha aqui no Face, aqui, ó. Estamos nos fins dos tempos, diz aqui um ouvinte. O que mais se vê é pessoa maledicente, viu? Que é isso, rapaz, mesmo, hein? Outro ouvinte, eu falo demais, não sei se chega a ser maledicência. Eu não tenho a intenção de ferir, nem magoar ninguém, só reclamo muito das atitudes dos outros. Isso é maledicência? Pergunta nosso ouvinte. O outro dizendo, quantos maledicentes em nosso meio? Infelizmente as igrejas estão cheias. Infelizmente, outro aqui, existem pessoas que dizem evangélicos são maledicentes. Olha aí, minha gente, tem gente que tá sabendo de tudo. Quero ouvir a sua opinião e a sua participação aqui no nosso debate 93 de hoje. 93 FM. 93. Você ouve Debate 93 com J.R. Vargas. Percebo que muitos não conseguem vencer esse hábito. Há pessoas que falam pelas costas e adoram a vida alheia. Missionária Cátia, foi o seu destaque, não foi? Foi essa última frase aí? Sim, eu vejo que hoje há uma grande dificuldade na sociedade em si de manter-se em silêncio. E muitas vezes a paz que nós procuramos está no silêncio que nós não conseguimos fazer. Olha aí. Então, falar da vida alheia está se tornando bem costumeiro nos dias atuais, né? Pessoas que não se preocupam com a sua própria vida costumam falar da vida de outrem. Pessoas que têm um complexo de inferioridade aliado ao desejo de superioridade também falam da vida de outrem. Pessoas que gostam de diminuir o outro para se sentir, né, de forma ilusória superior, falam também de outros. E o que eu tenho mais visto e mais lamentável atualmente é que nas redes sociais as pessoas estão falando, comentando fatos que não viram de verdade. Então, eu estava aqui, JR, no dia que desabou lá a passarela na linha amarela. Então, colocando outra vez, é assustador ver o trabalho
do pessoal colocando agora, o município está colocando, sei lá se é o município, se é a Lanza, não sei quem está colocando lá. Você imaginar que foi exatamente ali aquela catástrofe aconteceu. Mas vamos lá. Estava aqui na rádio naquele dia. Então eu estava observando o departamento de jornalismo, o desejo, né, a preocupação de passar informação precisa. E era uma preocupação muito grande e durante o debate o JR entrevistou uma pessoa que havia sido uma testemunha para que se passe a verdade. Aí a gente vai para as redes sociais, as pessoas pegam a vida de artistas que eles nem conhecem, nunca viram, e começam a fomentar em verdade, denegrindo a vida de um irmão. Então a gente tem que passar a observar isso aí. Tem-se muito comentado e compartilhado em verdade. Você não conhece o artista, você não conhece o cantor e você acaba causando tristeza e transtorno naquela vida. Então essa questão de comentar de vida alheia está muito delicada. E é curioso porque enquanto a pessoa fala de quem está longe, quem está perto diz assim, é mesmo, acho que você tem razão, só não sabe que hoje está longe, amanhã vai chegar do teu lado aí, companheiro. Agora, até a missionária estava falando aqui sobre essa questão das redes sociais e as pessoas que levantam em verdade, mas eu acho que ainda que seja verdade, alguma coisa que, sei lá, algum erro, algum equívoco, alguma atitude que aquela pessoa, quem sabe, tenha tomado, ainda que seja verdade, eu acho que isso não nos dá o direito de passar isso à frente, sabe? Alguma. De falar. E você sabe o que aconteceu? Sabe da última notícia? Viu o que aconteceu? É verdade. Mas aquilo ali não vai trazer nenhum benefício para quem está ouvindo. Não traz para nós. Porque as pessoas muitas vezes condenam aquilo que elas mesmas fazem. Então elas condenam nos outros, levam aquilo adiante e causam mal à sociedade. Verdade. Porque tem pessoas que não têm estrutura para ouvir certas coisas. E tem pessoas que não têm estrutura nem para falar certas coisas, quanto menos para ouvir. Então eu acho que a gente tem que pensar nisso. É verdade, pastor. Inclusive, só para corroborar aqui com o pensamento, eu penso o seguinte, o maledicente, ele deveria enxergar que, além dele estar adoecido, a família também adoece. Porque você já imaginou? Digamos que uma pessoa, um homem, é um maledicente, usa dessa prática desagradável, enfim, antibíblica, e de repente os filhos, né, e a esposa olham para ele e né, observa que eles estão praticando algo totalmente ilegal. E a igreja percebe. E a família acaba adoecendo junto. O problema da maledicência está relacionado também com uma coisa chamada especulação. É o que acontece muito no mercado de ações, mercado financeiro. A especulação leva algumas empresas à bancarrota, né? As empresas caem, outras levantam. E exatamente por causa dessa questão especulativa. Então, ele olha no comportamento dele, no emocional dele, ele precisa de algo mais. Alguma coisa que venha a trazer dele, como se ele fosse aquela questão do complexo que a irmã falou, de complexo de superioridade. Ele coloca como se ele fosse alguém que está em evidência, ele quer estar em evidência. São sintomas de uma pessoa literalmente adoecida. Agora, por que ele simplesmente não atende o que é bíblico? Por uma questão de hábito. Infelizmente, hábito. Ele tem que ser orientado para parar com essa prática, senão, sinceramente, a salvação dele é posta em jogo. Você estava falando em hábito. Hábito, às vezes a pessoa vê, por que fulano não se arrepende? Não se arrepende porque virou hábito. E aquilo virou rotineiro. E aquilo ali já não traz mais nenhum peso à sua consciência. E falar das pessoas, a mente já está tão cauterizada que ele pode falar o que quer daquela pessoa, que vai ser uma coisa normal. Porque tem pessoas que ouvem normalmente. Então, pessoas escutam, fala, pastor Zé. Temos que ter cuidado, porque, como ele mencionou aqui, o pastor mencionou, a pessoa às vezes fala as coisas perversas que os outros fizeram. Mas acontece que quando nós estamos falando, nós estamos fazendo propaganda da perversidade, propaganda do mal. Estamos tornando banal aquilo ali, porque a mente humana acaba acostumando e tornando, vamos dizer assim, banal as coisas horríveis, mas que são repetidas, comentadas, ouvidas, vamos dizer assim, reiteradamente. Então, comentar o mal dos outros faz mal a quem fala e a quem ouve também. Olha, a participação dos nossos ouvintes continua aqui, muita gente acompanhando, trazendo a sua opinião sobre esse assunto, dizendo que conhece gente, sim. Eu acho que todo mundo conhece, né? Todo mundo conhece. É tão conhecido que não sei se a pessoa reconhece, mas todo mundo reconhece que a pessoa é.
Aqui vamos entrando nos textos bíblicos, eu quero ver a opinião dos companheiros aqui. Inicialmente, Provérbios 18:8, as palavras do maldizente são doces bocados que descem para o mais interior do ventre. O que significa isso, minha gente? O que significa? Companheiros aí, ouvindo a opinião dos irmãos. Que quando a pessoa tem um determinado comportamento que é até compulsivo, ele faz isso porque isso desencadeia libido. Ele faz isso porque há uma libido para isso aí. Então, o que acontece? Quando ele faz isso, ele faz porque sente prazer. Ninguém faz nada que sinta morbidez no momento. Então, ele só faz porque tem prazer. Então, é isso que Salomão está dizendo. Que o maldizente, ele faz isso porque dá prazer a ele. Ele é enfermo. Então isso dá prazer a ele. Só que ele deixa bem claro que isso tem consequências. Não, vamos dizer assim, não importa a alegação. Coitadinho, ele faz porque ele teve problemas, não sei quando, no passado teve problema. Sim, mas mesmo ele tendo problema, as consequências do ato dele virão e vai pesar primeiro nele. Eu acho que é uma conversão não genuína, a meu ver. Eu percebo que quando se fala que as palavras do maldizente são como uma espécie de bambucado, um doce que a princípio na boca é como mel, mas desce um brigadeiro, e quando desce como fel, é porque ele pensa que aquilo ali é prazeroso. Mas não desce como fel não, pastor. Não. Desce como fel não. Esse aqui, ó, são doces bocados lá, vamos lá, são brigadeiros que descem para o mais interior do ventre. Sim, mas para ele, a princípio, tem uma falsa sensação de prazer. De prazer. Aquilo é bom, é gostoso, é agradável. Mas no fundo é um fel que ele vai ter, porque ele está amargando uma situação emocional que ele vive, ou essa questão da libido que foi pontuada aqui muito bem, mas ele simplesmente não quer parar, porque aquilo é prazeroso. Aquilo traz para ele algo gostoso, algo que ele sente bem. Só que ao invés dele perceber e ter a percepção exata de que é antibíblico o que ele está fazendo, basta alguém dar um toque nele, basta alguém trazê-lo para ele compreender o erro que ele está cometendo. Porque, repito o que eu disse antes, não só ele está adoecido, como a família está doente também. Muito bem. Pois não, pastor Paulo? Esse texto é um texto que foi muito bem colocado aqui pelo pastor e pelo pastor César também. Essa necessidade da superioridade, porque a gente está tendo problema até com elogio hoje. O fato de você elogiar alguém parece que já é uma depreciação, já incomoda. E quando você vê um texto desse, né? Essas palavras que diz que soam como bocado, para quem tem a mente maligna, para quem já vive de forma maligna e para quem não tem, né, nenhum escrúpulo, porque a palavra que me vem ao coração é essa, porque as pessoas essas pessoas escrupulosas são perigosas. E esse doce que ela tem na boca, ela coloca no coração das pessoas, porque ouvir também é agradável, porque senão ninguém ouvia. Se ouvir não fosse bom, as pessoas falavam assim, porque como nós somos curiosos, fala, você está sabendo? De quê? Então tem gente que troca, rapaz, olha, eu tô com uma boa aqui, eu também tô com uma boa, então eu troco duas por uma. Então, faz uma troca. Agora, outro texto aqui, Provérbio 26:20, diz: sem lenha o fogo se apaga, e não havendo maldizente cessa a contenda. Isso leva a uma conotação de você não fomentar o mal, né? Sem lenha o fogo vai se apagar. Então você não precisa alimentar aquela fofoca, aquele maldizer. Você tem que trocar isso pelo bem dizer, como o Senhor nos coloca bem na sua palavra, que a gente tem que bem dizer até aqueles que nos maldizem, né? Então você não pode colocar fogo lenha na fogueira para que a coisa não aumente. Então dentro da sua igreja, dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, você precisa haver muita vigilância. Sim, nós vemos no ambiente de trabalho, por exemplo, onde há um ambiente de competitividade, se você não ficar vigilante, é um querendo derrubar o outro. E como é que vai derrubar? Começa a observar os defeitos para que aquele caia. Então é maldizendo. Então a gente não deve alimentar a contenda para que ela cesse. E me parece que a gente tem uma maneira, eu digo, meio Big Brother de se fazer as coisas hoje, de falar das pessoas, até de falar mal. Você vê quando vai jogar no paredão, primeiro elas ficam elogiando, não, eu vou votar em fulano, mas fulano é meu amigo, fulano não vai sair, mas elogia, coloca lá em cima. Aí quando vem do mais, ele começa a falar dos defeitos, começa a falar. Quer dizer, hoje parece que os defeitos são muito mais importantes do que as qualidades. Né? Me permita só usar como aqui. Aquela pessoa que disse, falou, olha, gente, que figura, hein? É verdade. Olha, tá difícil achar uma pessoa aí. O problema
problema, Mas... não é isso? Não é isso que tá falando? Ele vai elogiando isso. Vai, o cara, né, tá. Olha, não, eu não, vamos falar sobre outra pessoa, não, rapaz. Logo eu. Eu tenho uma admiração por você. Não, você é recíproca. Mas quando fala, mas tem um detalhe. Pelo amor de Deus, fala, pastor. Não, digo o seguinte, impressionante como se não houvesse um mandante, vamos colocar assim, vamos colocar uma apologética no negócio. Se não há um mandante, não há um assassinato. Começa por aí. Se não há um mentiroso, não há mentira. Mas eu penso naquele chavão popular que diz assim, tem gente que quando morrer vai precisar de ter 2 caixões. É verdade. Um para o corpo e o outro maior ainda para a língua. É mesmo, porque a língua é ferina e a Bíblia fala sobre isso. O maledicente, o maldizente, ele além de usar de uns atributos negativos, tipo calúnia, fofoca, dissimulação, partidarismo, ele ainda usa a língua ferina, a meu ver, JR, afiada na faca de açougueiro. Jesus, tem uma conta. Rapaz, o maledicente é a língua afiada na faca de açougueiro. Porque ele tá ali justamente tentando fazer com que outros adeptos venham até ele. Olha, eu sou líder deste movimento. É verdade. Então vamos falar. Quantos pastores sofrem, por exemplo, de verem pessoas na igreja, um líder de forma negativa, ele fala, rapaz, que isso, sai dessa igreja, esse culto é muito ruim, esse pastor não sei o quê, e começa essas contendas do maledicente. Então o apóstolo Paulo chegou a ponto de dizer para um camarada, esse camarada faz o seguinte, eu não quero que nem não ora mais por ele não. Ele seja salvo no outro dia, mas seja entregue ao diabo, porque ele está trazendo muita dissimulação, muita contenda partidária. Por isso que é importante estar atento a esse tipo de pessoa. Ouvinte dando a opinião aqui, participando conosco, uma delas dizendo, JR, dá prazer sim, viu? Só vira fel quando dá ruim. Quando dá ruim. Verdade. Quando dá ruim, vira fel. Quando o que foi falado chega no ouvido errado. Eu tenho parado de falar para as pessoas, porém em casa, né? Ouvinte, outra vez dizer, JR, eu conheço pessoas assim, sim, outro dizendo conheço sim. A Nilza tá querendo saber, me diga quem é o JR na foto. Nilza, eu não estou nessa foto. Essa foto só estão celebridades. O pastor José e eu ficamos fora, né, pastor José? Ficamos fora. Nós dois chegamos atrasados. Nós dois chegamos atrasados. Somos figurinhas comuns. Nós dois chegamos depois. Vamos fazer uma foto só nós dois, né? Muito bem, aqui outro ouvinte dizendo o seguinte, olha, aliás, o ouvinte continua citando o Provérbios 6:16-19. Eu fiz questão de contar aqui, tanto ontem quanto na chamada que eu gravei hoje, pra gente discernir quais são as 6 e qual é a 7ª, né? 6 coisas o Senhor aborrece e a 7ª sua alma abomina. Pergunta que eu faço aos irmãos é assim, tem distinção entre aborrecer e abominar? Abominar é pior do que aborrecer? Se tivesse que estabelecer um nível, o que Deus abomina é pior do que o que ele aborrece? Vou deixar as perguntas com os irmãos e vou ler aqui as coisas, tá? Olhos altivos, 1. 2, língua mentirosa. 3, mãos que derramam sangue inocente. 4, coração que trama projetos iníquos. 5, pés que se apressam a correr para o mal. 6, testemunha falsa que profere mentiras. E 7, o que semeia contenda entre irmãos. Essa abominação, eu acho que engloba a pessoa que semeia contenda entre os irmãos, ela acaba vivenciando todos esses versículos que vem acima. Já está falando, testemunha falsa dos irmãos. Quem é que faz isso? É a língua que semeia contenda. Então, se você pegar a relação, você consegue fazer a relação dessas 6 com essa 7ª final. Mostra realmente como se fosse Deus expurgando. Essa palavra abominação é como se fosse expurgando, expulso, é como se causasse nojo, realmente, repúdio, né, aos olhos de Deus. Então, isso realmente a gente trata adultério, como a pastora falou, a missionária, a gente trata a fornicação, essas coisas morais são muito presentes e tem que ser tratada assim. Agora, essa questão da maledicente, eu queria só lembrar que às vezes na comunidade de fé, né, ela muitas vezes é medida pelas práticas devocionais. A nossa igreja muitas vezes é medida pelas vezes que a gente ora, que a gente jejua, por quantas reuniões nós fazemos na semana, mas o termômetro realmente que vai medir a intensidade do cristianismo é a forma que a gente se comporta, é o que a gente fala, é o nosso comprometimento com a palavra. Então, e por isso que Deus fala, eu abomino. Na minha visão, abominação é isso. Abominação tem uma prática interessante. Deus,
ele detesta, não suporta. A abominação é uma coisa que tem uma ojeriza da parte de Deus. Olha só que interessante. A abominação em si, por exemplo, maldito aquele que se deitar, tal, maldito aquele que, enfim, fizer prática idólatra. Então, essa maldição tem a ver do maledicente, quando Deus fala assim, é uma prática abominável sim, diferente de aborrecer. O abominável, ele aborrece, mas o aborrecer é uma coisa assim muito dúbia. Por quê? Porque pode ser que quem aborrece, pode ser que ele tenha jeito, ele pare de aborrecer. Agora, aquilo que é abominável a Deus é uma prática. Por isso que a maledicência é uma prática que abomina aos olhos de Deus, porque fere o conceito do cristianismo, fere o conceito dos evangelhos e fere a prática que Deus colocou. Por exemplo, quando Deus deu em Êxodo 20, os mandamentos, falou, olha, esses mandamentos não é para te salvar, quem salva é Cristo. Esses mandamentos é uma disciplina para vocês pararem de serem maledicentes, aborrecedores, abomináveis a mim. Então o Senhor coloca essa prática. Agora, é lamentável como nós percebemos, não só como o pastor inicialmente falou, isso é uma prática da sociedade, mas nas igrejas, meu irmão, é lugar em que você tem que praticar o bem, o altruísmo, a alegria, viver em paz, trazer as pessoas, agregar as pessoas e não dividi-las. E isso, de fato, é um ponto extremamente negativo para quem faz isso. Tá bom, então, retornando o foco para a pergunta da pessoa. A pessoa quer saber se a diferença é aborrecer e abominar. Sim, há diferença. Inclusive o texto escrito em hebraico, então ele usa justamente gradações aí. E como nós já sabemos, como já foi definida, então abominar, você tem geriza, sensação de vômito, nojo, é justamente isso. E ele vai citando as práticas, e estas práticas que ele vai citando, na teologia daquele tempo, elas estão em ordem crescente de gravidade. Na teologia judaica daqueles dias. Estão em ordem crescente de gravidade. E a sétima, o que é mais grave, o que traz abominação, é o que semeia dissensão e contenda entre os irmãos. Por quê? Porque na comunidade nacional em Israel, existia uma coisa, existia a autoridade do sacerdote, que era quem tinha autoridade para abençoar a nação. E a autoridade do sacerdote, ela era tão forte quanto fosse a união da nação em torno dele. Então a nação tinha que funcionar como um corpo. Por esse motivo, qualquer prática que viesse a violentar esta, vamos dizer assim, esta verdade, este feito, este modus vivendi, qualquer prática seria abominável diante de Deus. É por isso que a semear discórdia, contenda entre irmãos é abominável. Nos dias atuais, talvez nós não lemos muito isso, ou não falamos muito isso, e talvez por esse motivo nós temos comunidades eclesiais que não têm, vamos dizer assim, unanimidade em torno do líder. Por isso o líder não tem autoridade espiritual e a bênção não chega àquela comunidade. Ou ele não ordena porque o inconsciente dele já diz, ou ele não ordena talvez porque não sabe que ele foi, vamos dizer assim, chamado para isso aí. Ou se ele ordenar, não acontece nada, porque não há unidade em torno dele. Por isso que é abominável. Quando se fala de contendas aqui entre os irmãos, ou estão falando daquela pessoa que põe um irmão contra o outro? Estão falando disso? Estão falando da pessoa que põe pilha no outro e tal. Porque tem um ouvinte nosso e está dizendo que mandou por e-mail, olha, eu vejo que pessoas que estão assessorando pastores e não concordam com a visão ou o propósito, não falam diretamente para o próprio. Mas quando ele vira as costas, todos falam, e pior, são obreiros. Não seria melhor falar na cara, mas tem medo de perder o cargo, pois a maioria ali é formada por obreiros. Se não fala na cara, é melhor recolher os comentários ou ficar calado, compartilham dos nossos ouvintes. Ele sabe o que ele está falando, ele está falando de uma realidade dele ali, da sua experiência, mas isso poderia, eu estou querendo dimensionar o que é isso. A pessoa está lá, o senhor citou aí, o pastor, aí o camarada é contrário, ele coloca a pilha, mas não fala com o pastor, não fala com o líder dele, só põe pilha no resto do pessoal. Às vezes até na expectativa que o pessoal fala, você é que é bom. Aí o pastor, se vocês quiserem, podemos começar um trabalho novo, não é que eu queira, não. Não é isso? E aí, é isso? É isso? Isso é um exemplo? Não, isso não é exemplo de maledicência. Não, esse é um exemplo
de pessoas que semeiam contenda entre os irmãos? Sim, esse modelo. Isso é. Pessoas que agem dessa maneira. Agora eu estava imaginando o seguinte, eu posso estar falando de síndrome de Absalão e eu vou mais fundo talvez, me perdoe se eu errar, mas é síndrome de Lúcifer. Porque de fato, esse tipo de coisa, por exemplo, foi citado aqui, o pastor coloca um projeto na igreja, tem os seus presbíteros e diáconos, conforme for cada denominação, enfim, os seus obreiros. Ali sempre tem alguém, não adianta que não se alcança a maioria. Sempre tem um grupo de pessoas que querem puxar para trás as coisas que o pastor está colocando. E muitas vezes, eu quero crer, a grande maioria das vezes dos obreiros, dos pastores, dos líderes, eles querem fazer uma coisa correta, uma coisa adequada para a igreja. Mas existe sempre alguém ou pessoas as quais estão ali para assessorar o pastor, conforme foi dito pelo JR muito bem, que quando o pastor vira as costas, começa a falar, olha, pastor foi ouvinte aqui. Ok, mas só li. Você transmitiu. Só li. Então, o ouvinte vai dizer, o obreiro vai dizer o seguinte, olha, o pastor disse isso, mas o ideal não é isso. O ideal é nós irmos para o outro lado, porque assim fica difícil. Ao invés dele chegar e falar tete a tete, o pastor para ajudar, né? A verdade, fala a verdade. Mas nós não conhecemos o modelo administrativo. É isso aí. Tem também gente que não escuta, né, pastor? Hoje modelos administrativos. Primeiro, os obreiros que são escolhidos para isso, eles não são preparados. Ele não sabe o que é uma reunião, a reunião não tem uma pauta, a pauta não é discutida e os obreiros não são ensinados que quando se toma uma decisão, se toma uma decisão porque é o melhor para o corpo. Então o que nós temos? Nós temos um monte de gente egoísta, um monte de gente exibicionista, individualista, narcisista, que vai para a reunião querer impor. Então o problema são as comunidades eclesiais que não preparam os obreiros. E depois o líder não sabe liderar. Porque o líder, quando ele sabe liderar, ele convence todo mundo. Não tem como, ele convence, sai todo mundo dali elogiando. O grande problema da atualidade, a falta de líder é crassante, é uma coisa horrível no nosso meio, em todos os segmentos, tanto religioso como, e a falta de temor para respeito aos líderes também, não é? Mas acontece o seguinte, eu não posso cobrar que ninguém me respeite. Eu conquisto o respeito dos outros. Aí é que está o problema da falta de líderes hoje. Os líderes perderam a confiança do povo de cometer um errinho e outro errinho, vacilozinho, outro vacilozinho, toma uma decisão depois da errada, não sabe se retratar. Então, quando se vai para uma reunião, ninguém confia na decisão. Por quê? Ele já viu se tomar decisão e sair errada. E outra coisa, eles não aprenderam o que é tomar decisão. Eles vão para ali, cada um para mostrar que são sabidos, que isso, que aquilo. Então eu acho o seguinte, o erro está justamente na estrutura da comunidade eclesial. As pessoas que estão fazendo não sabem o que estão fazendo, não sabem o que é igreja, não sabem o que é unidade, não sabem o que é comunhão, e cada um vai com o seu objetivo. Ninguém conhece quais são os objetivos da comunidade. Eu percebo que hoje as pessoas não têm alvo, não têm objetivo, não têm planejamento estratégico. Então onde quer chegar? A lugar nenhum. Mas, pastor, então quem não vai chegar a lugar nenhum anda por qualquer coisa. Tem outro lado disso aí depois. Eu vejo, o senhor me perdoe, mas eu concordo parcialmente. Por quê? Porque eu vejo uma questão de índole das pessoas. Nada pode, por exemplo, dizer, se uma pessoa está falando mal do pastor, digamos, é uma questão de comportamento. Existem obreiros que são treinados, existem pessoas que trabalham, enfim, eu sou pastor há 24 anos. E durante esse período eu tenho treinado, ajudado, mesmo treinando, ajudando, admoestando, exortando, orientando, ensinando. Existem pessoas que simplesmente elas continuam Deus, ela a agir isso da mesma forma. Então, muitas vezes, não é falta de ensinamento, é falta de caráter, de índole mesmo da pessoa. Precisa ser trabalhada o eu dele, o egocentrismo dele tem que ser trabalhado, que a pessoa ela é muito possessivista, ela acha que é tudo centrado nele. Então o que o pastor fala, ela discorda. Sim, a gente pega Moisés, ele tem problema de administrar, porque as pessoas não querem respeitar. Justamente. A gente pega Neemias, todo mundo a gente vai ter problema de respeito, porque o temor também hoje, pastor, eu percebo que o temor está um pouco... Me parece que a perspectiva do pastor é a perspectiva que vamos trabalhar os liderados. Existem liderados mal trabalhados. É isso, pastor? E que porque são mal trabalhados, eles dão um trabalho violento. O que eu acho bem incrível no nosso meio, que existem pessoas que estão liderando, que eu acho que a pessoa nunca sequer lê um livro de liderança. Se a pessoa tivesse, eu li 10 livros de liderança, eu dizia, meus pêsames, que legal.
Você está começando mal. Agora, tem gente que nunca sequer leu um livro de liderança, não sabe uma regra de liderança e só quebra a regra de liderança o tempo todo. Aí quer que os outros tenham respeito a ele. E quer que os outros gostem dele. E é uma coisa horrível. Então nós vivemos, aí fica difícil. Como vamos dizer, já dizia a Margaret Thatcher, vivemos uma crise de liderança global. E é em todos os segmentos, em todas as dimensões de cada segmento. Eu vejo que, acho que falar de liderança, o perfil de liderança, eu acredito sim que esteja em crise. Mas eu acho também que a gente precisa olhar para nós pastores, que se você tem um grupo de pastores, se tem um grupo de pessoas que trabalham com você, você tem que colocar uma coisa na sua cabeça, nem sempre você tem razão. Esse perfil de líder imperialista também, isso está acabando, isso tem que acabar. Sim, mas tem pessoas que têm dificuldade de ouvir. Às vezes o obreiro vai lá, conversa, fala, e o pastor, né? Tenta, mas ele não consegue. Ele é o pastor, eu sou o pastor da igreja, bate na mesa, é assim que eu vou ser. Então, assim, a gente precisa ter um certo cuidado, nós que somos líderes, de ouvir, de saber que os nossos liderados também, Deus fala com eles. E se alguma coisa eu me equivocar, eles estão ali para poder me orientar, dizer, pastor, vamos tentar fazer assim da próxima vez. E você ter humildade suficiente de poder levantar a cabeça e seguir em frente, reconhecer o erro e seguir em frente. O ouvinte que está em Curitiba acompanhando a gente pergunta: existe perdão da parte de Deus para a sétima coisa? Para a coisa que Deus abomina? Há perdão da parte de Deus, irmão? Perdão existe. A questão é se ele vai conseguir consertar o estrago que ele fez depois. Consertar, enfim. O estrago que ele fez. A pessoa diz aqui, eu acabo de mandar este versículo para a minha família, conta aqui ouvinte. Ouvinte. Outro ouvinte dizendo, JR, eu conheço sim, e o pior é o seguinte, agora nem só a boca fala mal, mas também os dedinhos através das redes sociais. Enfim, os maldizentes estão se informatizando. Misericórdia, queima Jesus. Aí a pessoa, o computador dela queima. Ela falou assim, meu computador queimou. Olha, a pessoa tá pedindo aí, queima Jesus. Outro ouvinte, olha, eu sei que eu preciso me libertar disso, sabe? Assim, mas como parar de falar, de reclamar, sabe? Ainda que eu não fale, sentir a língua coçar também é pecado? Pergunta a nossa ouvinte. Uma coisa interessante que a gente percebe nesse texto de Provérbios 6. Sentir a língua coçar também é pecado? Pergunta a nossa ouvinte. Sentir a língua não, eu acho que não. Porque essa tendência nós temos, mas você tem que ter a disciplina e dizer, não vou fazer. Mas o pecado é só o ato ou pensar já é? Pensar ele até vem, o passarinho posa, mas não pode fazer o ninho. Exatamente. Você pensa aquilo ali, mas você não pode... Mas o pensar já é pecado? Não prejudica. Tem que vigiar a língua. Esse texto de Provérbios 6,16 é muito interessante mesmo, porque quando o Senhor começa colocando 6 coisas o Senhor aborrece, a 7ª sua alma, né, o seu profundo abomina, ele começa falando de olhos, de língua, e por 3 vezes, né, ele coloca língua mentirosa, testemunha falsa que profere mentiras, que semeia contendas, tudo isso está inserido na língua. Então a língua tem que ter muita vigilância na língua, porque esse corpo aqui, se você parar para observar todo o texto, esse corpo está todo contaminado pela língua. Então nós precisamos vigiar. Muito bem, quero agradecer aos companheiros a participação, opinião sobre esse assunto, e cada ouvinte deve olhar para si e observar, vão ficar analisando, é tempo de autoanálise, de autoexame, tudo fruto da ação do Espírito Santo de Deus, porque a gente que acha que tá tudo bem, olha, como é que você está? Eu sou perfeito, eu tô nota 9,9,5. Deixa a ação de Deus, o Espírito Santo é que revela quem nós somos, como nós estamos, e pela graça de Deus, além de nos revelar, ele nos leva ao caminho da mudança e da transformação. Nós precisamos mudar todos os dias. Você está ligado no Debate 93 com J.R. Vargas. As notícias mais importantes da manhã no Debate 93. A família do cinegrafista da TV Bandeirantes, Santiago Andrade, autorizou a doação de órgãos dele após os médicos confirmarem nesta segunda a morte cerebral. O repórter cinematográfico morreu após 4 dias em coma. Ele foi atingido por um morteiro durante as manifestações na semana passada na Central do Brasil, enquanto trabalhava. Os 2 acusados de terem disparado a bomba já foram identificados pela polícia e estão com a prisão decretada pela Justiça. Uma manifestação nesta manhã na rua Cândido Benício, na altura de Mato Alto, levou pânico aos moradores da região de Jacarepaguá.
um ônibus e maquinário usado nas obras da Transcarioca foram incendiados. Segundo a polícia, o protesto foi uma represália à morte de 2 jovens que teriam trocado tiros com os agentes. Um grupo de extremistas sunitas que assistiam a uma aula de treinamento para atentados suicidas em um acampamento ao norte de Bagdá foi morto nesta segunda-feira. Segundo autoridades locais, o professor do grupo, por engano, acionou o cinto que estava cheio de explosivos. 22 alunos morreram na hora e outros 15 ficaram feridos. A sua participação com a gente aqui é muito importante. A missionária Kátia, esse assunto que envolve a família do cinegrafista, a prisão desse rapaz, um deles já foi preso, esse outro parece que tem aí as informações sobre esse assunto. Quero ouvir a sua opinião aqui no nosso debate 93 de hoje. Esse assunto é lamentável, pesaroso, né? Nós temos visto que o amor tem de fato se esfriado, nós temos visto a iniquidade aumentar, a dor, as tragédias estão acontecendo e esse rapaz era um cinegrafista, então isso vai ficar mais latente, né? Mas temos visto também outros problemas, como a policial que foi assassinada de forma brutal, jovem 27 anos, e eu vejo essas coisas, JR, de verdade, quando eu vejo essas notícias, eu choro. Eu choro diante do Senhor e peço ao meu Senhor que tenha misericórdia das nossas vidas, que tenha misericórdia das nossas famílias. E essa família, não é que no momento da dor conseguiu autorizar a doação dos órgãos desse rapaz, no momento de dor conseguiu ter uma atitude de nobreza. Então a gente tem que começar como cristãos, né? O nosso intuito aqui é proclamar o evangelho, proclamar a libertação da maldade, a libertação do pecado. Então, como igreja, nós devemos nos preocupar com o que está acontecendo na terra e possamos orar pelo nosso próximo. Reverendo Paulo, essa manifestação nesta manhã na rua Cândido Benício, além da dificuldade de trânsito, que é um dado importante, mas não é o dado mais importante aqui, as coisas que estão acontecendo, essas manifestações, agora com o ônibus sendo incendiado, a gente está acompanhando mais isso em São Paulo. Até agora foram 37 ônibus incendiados em São Paulo. Manifestação, cara, por motivos mais nobres ou menos nobres, taca fogo no ônibus. Em alguns casos o camarada perde documentação, tá lá, corre risco de vida. É sempre uma coisa que assusta a gente, né? E neste caso, no dia de hoje, mais um episódio como esse, agora no Rio. Porque esses casos, eles não atingem ao tráfico, não atingem, né, a demanda de violência em si, mas me chamou a atenção nesse texto que diz o seguinte: levou pânico aos moradores, ou seja, leva pânico para uma sociedade, sabe? Eu acho que tem tanta coisa que a gente pode levar insatisfeito. Nós como cristãos também estamos insatisfeitos com o que está acontecendo, mas o que a gente vai levar nisso aí tudo? A gente tem que levar a paz, tem que levar a harmonia, denunciar sim, protestar sim, porque somos herança, temos uma herança, somos protestantes, então temos que protestar. E dessa forma, agindo dessa forma, JR e amados ouvintes, nós acabamos não resolvendo os problemas e vamos criando outros em cima desses problemas. A gente não resolve, não protestamos da forma que temos que protestar, não exercemos o nosso direito como cidadão que devemos exercer e vamos criando mais problema para as nossas autoridades do que ajudando a resolver. Pastor César e pastor José, esse grupo de extremistas sunitas é um negócio, uma notícia impressionante. Estavam assistindo a uma aula de treinamentos para atentados suicidas. Os caras estavam lá para aprender a fazer um atentado suicida. O professor era bom, hein? O Oriente Médio sempre foi um barril de pólvora, né? Isso que é verdade. Então, a facção que existe é dividida em 3. São sunitas, xiitas e curdos. Essas 3 facções, o que eles fazem? Eles buscam o território e a chamada a jihad, né? A guerra santa, até entre eles mesmos, que a maioria é muçulmana. Mas é um tipo de ser muçulmano, islâmico, diferente um do outro. Agora imagine você, um professor, todo ato gera uma consequência. O professor, ele está naquela sala, orientando de forma terrível, na verdade são terroristas, treinando pessoas, né, a serem homens bomba. E de repente, por uma falha qualquer, explode e mata todo mundo. Eu fico pensando, que coisa absurda. Infelizmente, para quem não sabe, o Iraque, que faz fronteira com o Irã, ali era a região do Éden. O Éden de Adão e Eva era ali. Lugar de bênçãos, lugar maravilhoso, hoje se transformou num verdadeiro barril de pólvora. E ali não acaba, porque esta é uma questão de terra, esta é uma questão em que as autoridades do mundo todo não conseguem resolver.
Os Estados Unidos já esteve lá, né, por anos e anos, até os russos também, mas não resolveram lá. Eles querem uma independência. O Iraque, na verdade, capital Bagdá, onde tem a maioria dos atentados, eles querem dividir o Iraque agora. Como o Irã é vizinho e tem maior extensão de terra, o Iraque sendo menor, o que eles querem fazer? Eles querem se aproximar do Irã, que é um país que está fazendo a sua bomba atômica, fazendo com que esses extremistas também tenham um acordo bilateral entre eles. Por isso que o que mais cresce no Iraque, na capital Bagdá principalmente, são essas aulas de como fazer bomba, de como destruir pessoas. Pastor José. O que eu acho, vamos dizer assim, mais intrigante nesse acontecimento é o fato dessas pessoas que estão reunidas e fazendo isso, e fazem e dão a vida por isso, é sempre com uma convicção religiosa. Isso é que vamos dizer assim, é um fator que é intrigante para nós, porque nós vivemos o cristianismo nosso aqui. E o que eu tenho percebido é que o cristão não tem coragem de arriscar a unha dele pelo cristianismo. E o que nos deixa intrigado é que tipo de ensino é que eles têm lá, que eles fazem com que os adolescentes são ensinados como criança, e quando adolescentes eles se oferecem, por causa da religião e da ideologia, se oferecem como homem-bomba. E nós não temos visto ninguém arriscar uma unha em favor do nosso cristianismo. Então é uma coisa intrigante para nós, é difícil para nós entendermos. Quero agradecer aos companheiros aqui, a opinião de cada um, sempre muito importante, opinião democrática sobre esse assunto, sobre esses principais assuntos que acontecem no nosso dia a dia. E aqui você, além de ter a informação, você também tem a opinião dos nossos debatedores. As notícias mais importantes da manhã no Debate 93. Pesquisa 93. Resultado final. Subindo, 69% dos nossos ouvintes afirmam que convivem sim com muita gente aí que é maledicente. Muito obrigado aos nossos maravilhosos ouvintes, um carinho grande para todos. E vamos para a informação que a nossa equipe de promoção já chegou lá no Meia. Eles estão na rua Silva Rabelo, na Praça do Meia. Então, rua Silva Rabelo. Onde eu pensei. Na Praça do Meia, exatamente onde eu tinha pensado, no começo eu pensei um pouquinho ao lado. Mas agora, então é ali mesmo. Exatamente ali. Silva Rabelo, na Praça do Meia. Tá, quem mora no Meia conhece. Já que é em frente lá, uma igreja bem grande que tem lá. Em frente a uma igreja bem grande. Aí complicou. O que é uma igreja grande? Para uma pessoa pequena, né? Para uma pessoa pequena, é uma igreja grande, é o prédio grande, hein? Tô rindo aqui porque o reverendo Paulo falou assim pra mim o assunto de ontem. Ele falou: Marcela, seu galardão é grande. Vou entrar naquela. Não, mas eu tô querendo informar o ouvinte. O ouvinte pode chegar na frente de uma igreja e falar assim: é aqui. Então, na Praça do Meia, em frente a uma igreja grande. Praça do Meia, na rua Silva Rabelo, olha aí. Agora ficou fácil. Ficou fácil. Muito bem. Entendeu? Algum acréscimo, informação aí? Nada mais. Muito bem. Você vai falar com a Rosane por telefone. Muito obrigado, Marcela Bastos. Um bom descanso a você nessa tarde maravilhosa aqui na nossa 93 FM. Na 93 FM, J.R. Vargas e o Debate 93. Ouvinte dizendo: ao invés de sair abençoada, eu tenho saído indignada da igreja. O que está acontecendo, minha irmã? É um tal de senta e levanta, celulares tocando, crianças correndo de um lado a outro, sem falar naqueles que acessam as redes sociais durante o culto. Ai, tô aqui no Face a Face. Mas é com quem você tá no Face a Face, hein? Sou de um tempo, diz o ouvinte, que a reverência era algo sagrado dentro de nossos templos, mas hoje em dia parece que tudo vale só para que os bancos estejam cheios. O que está acontecendo com a igreja, hein? Será que estamos tratando de maneira comum aquilo que é sagrado? Qual a importância da reverência nos cultos e templos? É possível que estejamos esquecendo de tirar as sandálias dos nossos pés quando pisamos em Terra Santa?
Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Reverendo Paulo César Braga, obrigado, meu irmão. Forte abraço. Forte abraço, já terra, eu queria deixar só uma meditação aqui, Salmo 15. Quem, Senhor, habitará no seu tabernáculo? Quem há de morar no seu santo monte? O que vive com integridade, pratica a justiça e de coração fala a verdade. O que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. Obrigado, um abração. Missionária Cátia Regina, muito obrigado, a nossa menina da mesa de hoje. Um grande abraço, prazer sempre estar aqui. Um beijinho também para meu esposo, minha família que está ouvindo, os meus filhos na fé. Que o Senhor possa abençoar a vida de cada um de nós e nos ensinar a sermos melhores diante dele. Pastor César Melo, obrigado, querido. Forte abraço. Obrigado a você, querido. Obriguado a toda a produção, a Marcela, a todos os amados ouvintes. Deus abençoe. Um forte abraço à minha família e a todas as nossas ovelhas lá da Igreja Metodista Wesleyana, em Parada Modelo Guapimirim. Deus abençoe. Pastor José Derivaldo, obrigado, meu irmãozão. Deus abençoe o senhor cada vez mais. Obrigado, J.R. Vargas e os nossos ouvintes. Obrigado, meus irmãos que estavam assistindo. E um abração para todos, em nome de Jesus. Bênção puríssima, muito obrigado aqui a toda a nossa equipe, trabalhando e muito pela realização do nosso Debate 93 de hoje. A Marcela Bastos, Luciana Vasconcelos, Letícia Roseno, Fabiano Fernandes, Jair Cardoso e a nossa Cátia Regina, a popularíssima Catita. Voltamos amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, para mais uma super edição do nosso Debate 93. Vamos orar juntos nessa hora. Vou pedir ao pastor José Derivaldo para orar conosco, pedindo aqui a bênção de Deus sobre o tema de hoje, o assunto que nós conversamos com os nossos ouvintes hoje, o assunto tão importante. Assim como nós vamos orar pelos enfermos, pedindo a cura dos enfermos, tem vários pedidos dos nossos ouvintes, cada um deles apresentados diante de Deus agora, e vamos orar também pelo consolo dos enlutados. Eu sempre me lembro que enquanto nós estamos aqui, às vezes um assunto difícil, às vezes no outro dia um assunto alegre, a gente ri, tem gente sofrendo, saudade de alguém especial. E todos os dias nós pedimos que haja consolo do Espírito Santo em nome de Jesus. Senhor Deus querido, toma agora nas tuas mãos, ó Senhor Deus, os nossos ouvintes, e ó Senhor Deus, que mencionam diante de ti, que confessam que tem esses problemas. Toma nas tuas mãos também, Senhor Deus, e traz a solução para aqueles que têm alguma enfermidade. Senhor querido, traz a cura e consola, Senhor, aqueles que estão quebrantados, que estão passando por problemas, Senhor Deus, de consternação. Consola, Senhor Deus, e traz paz, gozo e alegria ao coração de todos para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.